Paz, irmão. Sou Arisnaldo. Eu sou Edilene. E eu sou a Vitória. Continuando a série Famílias Firmes na Palavra de Deus, os pais ensinam as Escrituras Sagradas. O texto para meditação é 2 Timóteo 3, 14 e 15. Paulo falando ao jovem pastor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, algumas coisas que nós podemos destacar nesses dois versículos. Para ele permanecer. Então, tem que ter perseverança, tem que ter constância. E sabendo de quem o aprendeste. Ele aprendeu da irmã Eunice, que era a mãe dele, e a irmã Lloyd, que era a avó deles. E que desde a infância ele foi inteirado nas Escrituras Sagradas. E Paulo diz que esse ensino podem fazer Timóteo sábio, e assim nós também, nossos filhos, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o ensino das Escrituras Sagradas tem o poder de nos fazer sábios para a salvação em Cristo Jesus. E aí, desde a infância, sua mãe e sua avó ensinavam as Escrituras Sagradas para ele. A família é o primeiro campo missionário dos pais. É onde que os pais têm que se preocupar com a evangelização, desde cedo, de educar os seus filhos, ganhar os seus filhos para Jesus. Nós não podemos negligenciarmos nem terceirizarmos o ensino da palavra aos nossos pequenos. A igreja é importante, a gente vai ver a seguir os vídeos, as mídias, os celulares, botar DVD com musiquinha, com estudo, com historinha, isso é muito importante. Mas o mais importante é o estudo da palavra, o pai e a mãe ali com os filhos, ensinando, contando as historinhas, esclarecendo, mostrando o reino, a vida de Jesus, tudo que a gente já sabe. Uma coisa importante também é a igreja. Nós não podemos descartar a presença na igreja. Os filhos precisam ver os pais envolvidos nos ministérios com a igreja. Os pais não podem negligenciar a ida na igreja. Senão o filho fala: Pô, meu pai não foi na igreja hoje. E aí? Ele acha aquilo estranho. Então os pais têm que estar envolvidos no reino de Deus, como se fosse um testemunho para os filhos verem como é importante isso. Outra coisa que a igreja tem que fazer: é importante as crianças terem amizade na igreja, correrem, brincarem, vai tomar um tombo, vai se ralar, mas tem que dar liberdade para as crianças na nossa igreja fazerem as amizades. Porque depois cresce, vira adolescente, se não tiver amizade na igreja, o círculo social muda, vai ter outras amizades que são do mundo, e aí o jovem, o adolescente pode ter um círculo de amizade diferente do que nós queremos, que é na igreja, enraizar as amizades na igreja. Então é importante. E a salvação dos nossos filhos deve ser prioridade número 1 na nossa lista. É a nossa responsabilidade. Então, se a gente tem algum projeto, alguma coisa, mais importante é a salvação dos nossos filhos, deve ser a prioridade número 1, ganhar os nossos filhos para Jesus, e é a nossa responsabilidade. E agora eu vou contar, assim, quando nós éramos bem mais novos, nós sempre fazíamos, mais novos, eu e meu irmão, crianças, nós sempre fazíamos o culto doméstico, e aqui em casa nós lemos a Bíblia inteira em família, durou mais ou menos uns 4 anos, e assim, nós víamos, eu e meu irmão, que era prioridade para os meus pais, isso para ensinar pra gente. Não era muito difícil de negociar, de tô cansado, quero ver desenho, eles não abriam mão. Às vezes a gente não conseguia fazer porque meu pai estava de serviço, ou a gente tinha alguma coisa para fazer à noite, algum aniversário, ou alguma tarefa. Nós não fazíamos, mais, a prioridade é que estivéssemos todos juntos. Meus pais tinham que ter muita paciência comigo e com meu irmão, porque nós éramos crianças, estávamos na fase de alfabetização, e cada um em um pedacinho. Então a gente comia a palavra, não respeitava vírgula, tinha nomes difíceis, tinha coisas que a gente não entendia, nossos pais voltavam, explicavam pra gente. Então foi uma fase assim de aprendizado, e ver a importância que eles davam para os ensinamentos da Bíblia pra gente. Agora eu vou orar para encerrar nosso texto, nossa palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de poder refletir, Senhor, sobre a tua palavra, sobre os ensinamentos, de compartilhar, Senhor, com a família da nossa igreja. Obrigado, Senhor, por que tu colocaste no coração do nosso pastor, para que ele pudesse trazer para as famílias, Senhor, esse momento de compartilhar. Obrigado, Senhor, pela coordenação do Ministério da Família, que está
organizando também esse trabalho. Muito Amém. obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.